Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, amém? É bom estarmos aqui. O Senhor nos permitiu chegar, mais um culto nesta noite. Nós louvamos o Senhor pela grandeza dEle, por tudo que Ele tem feito. E como nós estamos no mês, comemorando a família, o mês da família, não é que damos importância apenas nesse mês, mas as nossas famílias, elas é importante, todo ano, todos os dias. Isso é um prazer que nós temos de pertencer a uma família. Então hoje de manhã nós tivemos um estudo realmente muito bom, em relação também falando sobre a família, problemas psicológicos que atingem, o meio familiar. E para quem não veio, você perdeu. É difícil agendar com uma psicóloga quando vem na igreja. A gente contratou, fez o contato, veio, aí os irmãos não vieram, mas foi uma grande vez. A próxima vez que a gente contratar novamente, fazer uma oferta para mim, você possa estar aqui. Eu creio que realmente foi abençoador, para as nossas vidas, porque muitas vezes a gente olha para a nossa família e às vezes é tão simples, irmãos, lidar com os problemas que a gente deixa para amanhã e se torna um problema maior, Então que nós possamos realmente buscar a direção de Deus, buscar a Deus, que nós possamos caminhar, e ter famílias mais fortes. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 128. Salmo 128. Esse salmo fala do lar, da família. É um salmo que tem grande ensinamentos para nós. Salmo 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado ou feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Irmãos, esse salmo aqui, fala assim que bem-aventurado, ou feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sua família está andando no caminho do Senhor? Sua família está temendo, ao Senhor? Isso aqui é para nós pensarmos, irmãos. Essa é uma promessa que se estende ao nosso lar, O trabalho aqui que fala, o trabalho será abençoado, a esposa será como a videira frutífera e os filhos como o rebento, da oliveira ao redor da mesa. Isso é uma bênção para nós quando nós olhamos para o contexto de família, E hoje nós estamos aqui reunidos, como família, uma família da fé, a nossa família que nós temos, para adorar o Senhor, aquele que edifica os nossos lares. É Deus que trabalha, é Deus que edifica, e sem Deus nós não somos nada. Sem Deus você não pode ter sua família, sem Deus você não pode caminhar. É Deus que tem sustentado, é Deus que tem abençoado a sua família. Então por isso que é importante nós buscarmos a direção de Deus, buscarmos a Deus para fortalecer os nossos lares. Aonde começa a igreja? Dentro da minha casa, dentro da sua casa. Aqui é um lugar aonde que nós viemos essa noite para adorar o Senhor. A igreja, ela está estendida dentro do seu lar. Então quando nós buscamos, realmente o Senhor nos abençoa. Então esse culto, realmente que a presença de Deus ela possa se manifestar realmente para renovar as nossas famílias, renovar a nossa fé e para que o nome de Deus seja engrandecido, seja exaltado e glorificado.
Você veio aqui porque Deus tem algo a falar no seu coração, desde os cânticos até a palavra que vai ser pregada, ensinada. E eu tenho todos os cultos, né, desse mês, irmãos, tem sido uma grande bênção. Os irmãos que têm participado, seja no lar, seja aqui, né, realmente tem sido uma grande bênção. Né, a palavra, a comunhão, realmente Deus tem falado aos nossos corações. E é interessante que quando nós olhamos, e sempre talvez você fala assim, puxa, já ouvi nesse texto, mas toda vez que a gente ouve, Deus fala diferente. É uma aplicação diferente, é um jeito de agir diferente. Domingo eu não estava aqui à noite, mas eu pude, né, ouvir o irmão, né, pregando através do vídeo, né, que foi uma grande bênção, né, falando de esposas e mães. Que bênção, irmão, o testemunho daquele homem, né? Só o testemunho dele já é uma mensagem para aqueles que estavam aqui, viu? Então a nossa família, ela depende de Deus. Aquilo que Deus ele pode fazer é restaurar dentro do nosso lar. E que nessa noite Deus também possa fortalecer você, né? Trabalhar na sua família e que nós possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos buscar a presença de Deus e que Deus possa nos abençoar nessa noite. Pai, eu quero, diante do Senhor, agradecer a Deus pelo privilégio que temos, privilégio de chegar até aqui, essa noite, junto com esses irmãos, junto com essas famílias. Eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra, Pai, aonde que tem promessas maravilhosas para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem realmente agido nos nossos corações, e que nós possamos fazer como o salmista diz, temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, para que nós possamos ter famílias fortes, famílias que venham realmente glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ó Deus, como tem sido gracioso, abençoador esse mês, os cultos nos lares, os cultos aqui neste lugar, aonde tem sido pregada a Tua palavra, onde nós temos aprendido mais do Senhor em relação às nossas famílias, ao contexto familiar pelo qual nós vivemos, que o Senhor nos ensina, ó Pai, a cada dia, que o Senhor trabalha e que nós possamos crescer também como uma família do Senhor, como uma família que possa Te exaltar, Te glorificar, uma família que possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui essa noite. Fale conosco, ó Deus, nos abençoe. Eu não sei como cada um chegou aqui essa noite, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor se faz presente no nosso meio, que o Senhor realmente pode agir no nosso meio, que o Senhor possa restaurar famílias hoje, que o Senhor possa transformar famílias hoje, ó Pai, que o Senhor venha, meu Pai, fazer a Tua vontade sobre nós. Abençoa os cânticos, ó Deus, que nós possamos realmente entoar ao Senhor, que o Senhor possa receber, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, que nós possamos, ó Pai, realmente não só de lábios, mas de coração, Te exaltar, Te glorificar com alegria, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo sustento, ó Deus, obrigado pelo livramento de cada dia, Senhor. Ó Pai, eu rogo ao Senhor por essa cidade, por as famílias dessa cidade, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor coloque as suas mãos sobre elas, ó Pai, que a palavra do Senhor também vai alcançar, meu Pai, cada família nessa cidade, que o Senhor possa salvar almas, que o Senhor possa transformar famílias, edifica, meu Pai, os lares, como foi falado de manhã, que nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, que as nossas famílias possam decidir buscar o Senhor. Ó Deus, esteja conosco, esteja nos abençoando, e obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui essa noite. Nós Te louvamos e entregamos este culto nas Tuas mãos, orando assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor com alegria. Quero que os irmãos louvem o Senhor, realmente exalte o nome do Senhor. Não tenha medo de soltar a sua voz, né, para cantar. Tu és Deus, somente Ele é Deus.
Deus na nossa vida. Quem é você? Nós não somos nada sem Deus. Se não for Deus agindo na nossa vida com poder, nós não somos nada. Vamos cantar bondade de Deus. Deus, Ele tem sido bom em todo o tempo para conosco. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
passou ou tem passado, Deus continua sendo bom. Sabe por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele conhece todas as coisas e principalmente cada um de nós. Então Ele sabe o que é bom, sabe o que a gente vai aguentar passar, né? Porque ninguém passa aquilo que não é para passar. Se você está passando é porque você tem que passar e Deus vai te capacitar para isso. E Deus está contigo. Então em todo tempo Deus é bom. Bom, esse próximo cântico nós vamos ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. E lá em 2 Coríntios, a gente sempre lê esse texto, né? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, a palavra de Deus assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Seja através do Pix ou do gasofilaço, né? A gente sempre tem que ofertar com alegria. Então esse é o momento de nós trazer essas ofertas, os dízimos, né? Isso é uma prática da igreja, né? Isso a gente sempre faz nos cultos. Então que se você sentir o desejo de ofertar, seja no Pix ou aqui, os irmãos tenham a liberdade. Pedir que a irmã Nina já nos leve a Deus oração, já agradecendo pelas ofertas. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa para prestar um culto ao Senhor, que o Senhor receba no teu trono de graça o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Obrigada por cada visitante, irmão, que aqui chegou. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Que tudo que for feito e ainda vai ser feito, fale em cada coração, em nome de Jesus. Agora, Senhor, que vamos ofertar, que o Senhor nos abençoe, aqueles que podem, aqueles que não podem, o Senhor esteja abençoando a cada um. Que possamos realmente fazer de todo o nosso coração, como diz a tua palavra. Que tudo é para a sua obra, Senhor. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e que possamos também ofertar ao Senhor em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, no restante deste culto, que possamos sair daqui regozijando de alegria de tudo aquilo que o Senhor vai falar nos nossos corações em nome de Jesus e já tem falado, Pai. Obrigada, Senhor, e abençoe este momento da oferta. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, teu reino. Com esse cântico, os irmãos têm a oportunidade de ofertar ao Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Tua igreja te adora.
Estou incumbida de passar os avisos. Boa noite, irmãos, para quem não cumprimentou. Acredito que cumprimentei a todos, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Os visitantes aqui conosco, sinta-se bem ao nosso meio, que Deus abençoe a vida de vocês. Então, nós vamos aqui para os nossos avisos. Vamos lá? Começando na terça-feira, mês da família, né? Que nós estamos fazendo nos cultos nos lares, domingo de manhã e às vezes domingo de manhã às vezes, e à noite com os temas relacionados à família. Hoje será, qual que é? Filhos e irmãos, né? O pastor vai estar pregando, justificando a falta do pastor Estevam, ele está lá em Morro Agudo, né? Que foi o último domingo que ele vai estar lá ensinando na IBD, e também hoje ele está pregando à noite lá em Morro Agudo. Então, terça-feira, o trabalho das mulheres, que o tema vai ser do nosso mês, edificando a sua casa sobre a rocha, com o subtema mãe. Então, terça-feira agora, vai vir uma pessoa trazendo um estudo, vai falar sobre mãe. Tá? Então, venha, traga uma amiga, traga um visitante e vamos participar do culto de terça-feira. Explorando a palavra, no domingo, 9h30 da manhã. Venha aqui e esteja presente, como o pastor disse no começo. A gente aprende. E quando a gente não sabe, a gente aprende também. Então, venha para Explorando a Palavra para nós aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. 9h30 da manhã, domingo que vem. E como nós estamos fazendo agora, culto de louvor e adoração, vamos ter também o preletor, o irmão Wilson, lá de Morro Agudo. Ele vai estar pregando aqui no próximo domingo com o tema família. Vai englobar tudo aquilo que nós já falamos desde o primeiro domingo de maio. Então, se faça presente, venha, traga um visitante, venha ouvir sobre a família. A família, como o pastor também disse antes aqui, ele disse que a família é todos os dias. Mas eu sempre penso, até foi uma irmã que veio de terça e trouxe a palavra, ela disse para mim, o mês de maio é o mês para nós refletirmos sobre a família, sobre nós mesmos. O que a gente pode estar fazendo diferente na minha família? Como casal, com os filhos, com os netos, com os irmãos, seja de sangue, os irmãos em Cristo, a nossa família aqui na igreja. O que a gente pode estar fazendo? Então, o mês de maio é o mês de reflexão. Para a gente estar pensando o que a gente pode estar fazendo de diferente para melhorar a nossa família
nossa, tá? O que mais, Naldo? Quinta nós não colocamos aqui, mas quinta tem o encontro com Deus. Só que nessa quinta não vai ser na casa de irmã, vai ser aqui na igreja. Quinta-feira vai ter culto sim, vai ter um encontro com Deus. Venha para orar, para agradecer, para pedir, para ouvir da palavra. Não existe coisa melhor do que a oração. A gente se conectar com Deus assim. Quem tem esse contato com Deus mais íntimo que a oração, você vai num lugar orando ao Senhor onde quer que você esteja, é o nosso canal com Deus. Então venha quinta-feira, 7h30 aqui, o culto aqui na igreja, dia 22, né? 22 o culto aqui na igreja. Na próxima quinta, aí no domingo que vem a gente fala, mas já vou adiantar, o culto vai ser lá na casa da nossa irmã Cris. Venha domingo que ela vai estar fazendo convite para vocês. Quem não for, vai levar um pontinho negativo. Brincadeira, mas compareça, irmãos. Vamos lá na casa da irmã, vamos lá orar, vamos agradecer e pedir pela família, como a gente já fez. E o pastor disse no domingo passado, os cultos que já foram feitos na casa da irmã Mari, da irmã Pati e da Milena, né? Foi realmente uma bênção. Então, se você puder ir, venha na igreja dia 22 e dia 29 na casa da irmã Cris, tá bom? O jantar dos namorados. O jantar dos namorados vai acontecer lá em Morro Agudo. Eles estão planejando, junto aqui com a nossa igreja, vai ser dia 14/6, lá na congregação. Tem um formulário que o pastor colocou no grupo da igreja. Se você pretende ir, convide a sua namorada, a sua amiga, que é a esposa, né? Amiga, namorada, é tudo. Convida, fala, vamos participar desse jantar dos namorados. Vai ser importante a gente estar lá, você como casal, e ouvirmos, né, o preletor e tudo aquilo que ele vai falar sobre o casal. Namorado, noivo, casados. Então, assim, faça a sua inscrição. Se você quer ir e você não sabe como fazer, procure a mim ou o pastor e a gente vê e anota o seu nome lá, tá bom? Mas se esforce, olha, R$80 o casal. Baratinho, né? Não é? É baratinho, R$80 a jantinha, com tudo já incluso. E você lá tendo comunhão também. Tá baratinho, irmãos, vamos lá. Convide aí a sua namorada, tá bom? Né, irmão Luiz? Convidar a namorada? Agir, brincadeira. Mas assim, vamos participar, irmãos, do culto do jantar dos namorados, tá bom? As vagas são limitadas, eu não sei quantas pessoas já se inscreveram, mas como o templo lá é pequenininho, eles estão vendo de fazer lá na igreja mesmo. Mas vai ser muito bom. O que mais? O terreno, se você não está ofertando, não é terreno, né? A gente mudou. Nós estamos orando agora por um local, que Deus mostre o melhor lugar aonde a gente tem que ir. Então, oferte, lá tem a chave Pix. Se você sentiu, não importa o valor, o importante é o que você sentiu aqui no seu coração. Se sentiu, coloque lá uma quantia, não é a quantidade, é o que Deus está vendo no seu coração, daquilo que você está ofertando. Então, oferte para o nosso local que Deus nos preparar, seja um local maior, mas que seja nosso. Então, a gente está orando por isso, tá bom? E acabou. Não, agora o momento missionário, né? Então, vamos ver o momento missionário. Pode transformar uma família. Amor, diálogo, talvez, mas nada tem tanto poder quanto a oração. Quantas famílias vivem assim, juntas, mas distantes, conectadas, mas vazias? Estranho, quem tem dias a sua família se reunisse para orar? Um mês de oração, colocando diante de Deus todas as nossas angústias e alegrias, porque uma família que busca Deus permanece firme, mesmo em dias tempestades. Comece a jornada conosco. 31 dias clamando a Deus
Deus pela transformação do seu lar. Sua casa está firmada na rocha? Juntos podemos fortalecer nossas famílias em Cristo, construindo sobre a rocha inabalável. Você está orando pela sua família? 31 dias de oração pela sua família. Você tem ajoelhado, você tem pedido, você tem clamado pela sua família? Então vamos orar pela nossa família e clamar ao Senhor por aquilo que deseja o nosso coração. E Deus tem o poder de transformar. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos agora, quem tem pedidos de oração? Levante a mão. Alguém gostaria de estar verbalizando, falando para a gente estar orando agora neste momento, algum pedido especial? Fala, Fábio. O Anderson teve que amputar o dedo? Já amputou ou não amputou? Metade do pé. Já amputou por causa do problema de... Vamos continuar então orando pelo Anderson, sobrinho da irmã Fátima, que está com um problema de diabetes, isso? É? Ah, tá. Então vamos orar pelo Anderson. Mais alguém gostaria de estar fazendo algum pedido, verbalizando? Não? Vamos nos pôr de pé? Irmão Almir, ora por esses pedidos, em especial pelo Anderson, sobrinho da nossa irmã Fátima, e tudo aquilo que Deus conhece o coração de cada um. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos diante do Teu trono de Tua graça, Senhor, reconhecendo, meu Pai, que sem Ti nada podemos fazer, ser. Ó Pai, eu quero neste momento, ó Deus, colocar esses pedidos que foram feitos aqui nesta noite. Ó Pai, até mesmo antes de nós expressarmos esses pedidos, o Senhor já conhece cada coração. O Senhor conhece, meu Pai, cada necessidade dos teus filhos aqui, Senhor. E eu quero te agradecer, ó Deus, porque os teus olhos estão voltados para nós, ó Pai, para o nosso clamor, por nós, ó Deus, aqui presentes, ó Deus, a tua igreja reunida. Senhor, nesse momento, meu Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha estender as tuas mãos, meu Pai, sobre esses pedidos, sobre essas mãos que levantaram, Pai. Entra, meu Deus, com a tua providência, que, ó Deus, venha sanar tudo, meu Pai, aquilo que realmente preocupa os teus filhos, que realmente angustia a tudo aquilo, Senhor, que nos preocupa, ó Deus. Tira de nós, ó Deus. Tira aquilo, meu Pai, que tira a nossa paz. Ó Deus, faça com que nós, neste momento, teu Espírito, meu Pai, que habita em nós, traga, meu Deus, o consolo, traz, meu Pai, a tua presença de uma maneira maravilhosa, ó Pai. Pai, que, ó Deus, possamos descansar no Senhor, saber que o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti, Senhor. Esse Deus vivo a qual nós servimos, ó Pai. Nesta noite, ó Pai, eu clamo ao Senhor, ó Pai. Traga, meu Pai, a cura, traga a libertação, transformação, traga tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos, meu Pai, como igreja do Senhor, ó Pai. Para testemunhar da graça, do poder do Senhor, ó Pai, nesse século que estamos vivendo, ó Deus. Ó Pai, mais uma vez eu peço, ó Deus, pela vida do Anderson, ó Deus. Ó Pai, estando, ó Deus, aquele que está, meu Pai, trazendo, meu Pai, dor, trazendo, meu Pai, as sequelas, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor mesmo, ó Pai, entra com providência, ó Deus. Ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que uma palavra só do Senhor, ó Pai, nos basta, ó Deus. Então, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, pelo qual, meu Pai, levou sobre si todas as nossas enfermidades, ó Deus, nós declaramos, meu Pai, esse pé, do Anderson, ó Deus, esse corpo, meu Deus, ao teu altar, ó Deus. Ó Pai, pelas suas feridas nós somos sarados, ó Deus.
só que nós vamos louvar e depois vamos passar para a palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o amor de Deus. Esse cântico já tem uma profunda mensagem daquilo que Deus demonstrou por nós na cruz do Calvário. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, e viva e poderosa salvação.
logo eu e você, que não merecíamos o amor de Deus. As crianças, então vem aqui, Mãe Giovana vai sair com as crianças e nós vamos orar por elas. Como é que chamou outra irmã? É. Mãe Kelly, né? Vamos orar. Pai, na Tua presença eu quero colocar nas Tuas mãos a vida dessas irmãs junto com essas crianças. O Senhor possa usá-las e que as palavras também possam encontrar morada nesses corações. Que elas possam, Pai, entender e compreender o grande amor do Senhor, o amor que foi ali pregado naquela cruz por cada um de nós. Ó Deus, abençoe delas um tempo também precioso e que essas crianças possam compreender e entender que só o Senhor é Deus. Abençoe essas irmãs, capacite e que elas possam ser uma bênção na vida dessas crianças. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre é privilégio, mas com responsabilidade, sempre pregar a palavra de Deus. E quando a gente olha, né, para a família, por algum tempo, alguns anos atrás, quando eu me converti, e aí então eu fui fazer seminário numa escola bem rígida, né? E lá então eu pude aprender algumas coisas. E eu vim trazendo algumas coisas de lá para a minha vida. E algumas coisas, com o passar do tempo, eu vi que aquilo me fez mal no contexto familiar. Lá eles sempre querem impor algo na sua vida para que você viva da maneira que eles querem que você viva e não do jeito que você tem que viver com a sua família. Então, por algum tempo, né, foram 4 anos lá estudando e aí eu praticamente segue aquele modelo, né? Eu vinha em casa, eu vinha para minha família e seguindo aquele modelo que eles implantavam lá. Eu e a Juliana sofremos com isso e passamos, né, a lidar com isso dentro do nosso lar. E por muito tempo a Juliana sempre falava assim para mim: olha, você precisa mudar, você está igual aqueles lá, né? Você precisa mudar, você não é assim. Mas você parecia um robozinho, sabe? Aquele coisa sempre, né? E é interessante isso, que quando a gente olha para a nossa família, eu cobrei muito dos meus filhos. Por algum tempo eu achava que a minha família, por causa do meu ministério, a minha família tinha que ser perfeita. As pessoas me cobravam, as pessoas olhavam em nós, dizendo assim: você não pode errar, sua esposa não pode errar e os seus filhos não podem errar. Eu sofri com isso. Os meus filhos sofreram com isso no ministério. Quando eu olho para o contexto familiar, e hoje, né, o tema pelo qual então foi colocado aqui para mim falar, filhos e irmãos, eu errei muito nessa questão de pai para com os meus filhos, na cobrança de muitas coisas relacionadas à palavra de Deus. Eu fui no início um pai chato, eu cobrei mesmo porque eu era cobrado, até eu entender que aquilo estava fazendo mal para mim. E por algum tempo eu também depois me cobrei dizendo assim: onde eu errei? Onde eu errei? E uma vez então, numa reunião de pastores, eu falando com um pastor, e ele pregou naquele dia lá, tal, né? E depois eu cheguei para ele e falei: pastor, o testemunho do Senhor falou muito comigo, porque eu também por anos eu tenho me perguntado onde que eu errei com os meus filhos. Ele disse assim para mim: olha, você não errou, você ensinou, eles que tomam a decisão certa. E daquela conversa nossa eu pude mudar algumas coisas em relação a isso.
Hoje, para quem me conheceu alguns anos atrás, hoje, irmãos, eu estou bem mudado, porque eu vivia num contexto que era muito rígido, né? Cobrava muito, onde você tinha que usar gravata 24 horas e social 24 horas. Né? Uma vez eu quase fui expulso da escola porque eu tirei a gravata assim que acabou a reunião. E aquilo me marcou muito. Eu tenho, e quem quiser, tá lá, tenho mais de 200 gravatas guardadas. Se os irmãos quiserem, pode pegar. Faz anos que eu não uso. Eu disse, eu não preciso de uma gravata para dizer que eu sou um servo de Deus ou um filho de Deus. Para mostrar para os meus filhos que eu sou o melhor. Não é isso. Irmãos, quando esse texto, né, o tema veio filhos e irmãos para mim, eu disse assim, puxa, o que eu vou falar? E aí me veio aquela lembrança, seus filhos têm que ser perfeitos para você falar, para você pregar, para você ensinar, né? Mas não existe família perfeita, não existem filhos e irmãos perfeitos. Todos nós dependemos da graça de Deus na nossa vida. E aí então eu falei, Senhor, o que eu devo pregar para os irmãos lá na igreja, nesse contexto familiar? E aí então Deus me direcionou num texto, irmãos, Gênesis capítulo 37. Então, filhos e irmãos, o tema da mensagem é filhos e irmãos unidos no amor da família. Esse é o tema que eu vou estar pregando para os irmãos, né? Filhos e irmãos unidos no amor da família. Nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 37, versículo de 1 a 11. É um texto já bem conhecido, talvez você já ouviu, né? E hoje de manhã eu achei que alguém ia pregar minha mensagem, né? Até eu tentei cortar, mas não teve jeito, né? Mas a pessoa falou assim, olha, a direção de Deus, porque Deus me direcionou esse texto e o irmão vai pregar nesse texto, né? Então foi uma grande bênção. Gênesis capítulo 37, versículo 1 diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo mais jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E foi isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11. E seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Senhor, mais uma vez na tua presença, eu quero colocar diante do Senhor as nossas famílias. Ó Deus, sabemos que é a palavra do Senhor, é a palavra que edifica, é a palavra que transforma, é a palavra do Senhor que traz transformação.
E eu peço a Deus que o Senhor possa de um modo especial falar em cada coração aqui essa noite. Ó Deus, nós todos aqui somos filhos. Temos irmãos, temos família. Então a mensagem é para nós, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado nessa noite. Eu peço a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Essa história de José aqui é uma das mais conhecidas, talvez, da Bíblia, né? Todos conhecem. Só que ela traz, e ela é cheia de lições preciosas, quando nós falamos do contexto familiar, né? Porque uma pessoa, ela não nasce do nada, uma pessoa, ela não, existiu, né? Não sei quando Deus criou Adão, né? Ali, mas depois logo então viu a necessidade de formar uma família. Trouxe uma mulher para ele. Mas aqui então, quando nós olhamos aqui para esses ensinamentos, né, essas lições, podemos falar aqui sobre lições de inveja. Aqui nós podemos ver o perdão, o plano de Deus, né, soberano sobre a vida de José, quando nós olhamos aqui no contexto familiar. E aqui no capítulo 37 também apresenta então a dinâmica para a família, realmente, que nós precisamos, assim como José, ter uma família baseada em princípios bíblicos. Agora veja bem, quando se trata então de filhos, irmãos, né, há vários conflitos. Eu posso olhar para mim, né, quando lá nós somos em 4 irmãos, 3 homens e uma mulher, mas eu e meus irmãos já se agarrou em algumas vezes, né? Vai crescendo junto, vai tornando uma visão junto, e nós várias vezes brigamos, e aí a família fica naquele pé de guerra, né? Meu pai está aí e pode falar sobre isso, mas o que eu me lembro também, agora eu vou abrir meu coração, eu apenas apanhei uma vez só do meu pai que eu me lembre, mas aquele couro, aquela surra por causa dos meus irmãos, eu nunca mais esqueci daquilo. Talvez acho que ele já esqueceu. Mas irmãos, a questão aqui, que muitos conflitos que nós temos na família de José teve. Muitos problemas que nós passamos, a família de José passou também. Mas a maneira como Deus usou então aquela situação para cumprir o seu propósito na vida dele, na vida daquela família. Porque quando nós olhamos uma situação pelo qual então nós achamos que é impossível, Deus está trabalhando para restaurar a família. Porque a gente tem tendência de ver só o lado errado. Todo mundo olha José sendo vendido, José sendo maltratado, mas não vê que Deus estava trabalhando para a família. E aí então nós podemos ver que o propósito de Deus foi cumprido. E a família, irmãos, né, quando se fala que a família é um presente de Deus, e sendo o presente de Deus, deveria eu e você experimentar o amor, o cuidado e a comunhão dessa família. Quando de manhã nós falávamos aqui, né, e eu até citei algo, porque se você não estiver satisfeito com a sua família, você pode ganhar tudo deste mundo que você não vai estar satisfeito também. Porque a gente, irmãos, entenda uma coisa, a família é algo precioso. Deus te deu essa família, então você tem que amar. Você tem que realmente fazer algo de melhor, né? E dentro desse cuidado familiar, quando nasce, né, a família não nasce com filhos, irmãos. A família nasce de um casal. E eu quero fazer algo aqui, só para mim depois pregar. Vem cá, Bia, aqui, Gustavo, rapidinho. Não é só vou mostrar um negócio para os irmãos, eu vou pegar o que é da minha família, né? Senão, mas se eu pego o outro, eles acham ruim. Mas ela já achou. Presta atenção numa coisa, eu sempre brinco lá em casa e sempre falo para as pessoas, família começa com 2, certo? Começou eu e a Juliana, veio a Bianca.
o Aloysio Júnior, Gustavo, faz parte da família. Mas preste atenção nisso aqui que eu vou ilustrar para você. Faz assim, vocês dois. Não, segura um. O relacionamento do casal é isso daqui. Quando o casal, ele estica, eles estão mantendo uma sintonia. Mas preste uma atenção numa coisa. Se um deles soltar, vai machucar o outro. Vai ferir o outro. O diabo, sabe o que ele quer, irmãos? Ele quer, logo no início, destruir a família. Se a Bianca soltar, vai machucar o Gustavo. Mas há momentos que na família vai bambear. Os problemas virão. Só que aí, irmãos, nós temos que manter esticado. Ou seja, a união vai depender dos dois. Família não é um só. Família é constituída por um homem e por uma mulher. Se um soltar, fere o outro. Obrigado. Não solta não, Gustavo. Irmãos, entenda isso. Talvez seja algo tão bobo, mas de uma realidade tão grande. Porque muitas vezes, o que nós podemos ver aqui, é que esse puxão aqui, né, segurando aqui, esse elástico, é onde que o primeiro lugar, é onde que o inimigo tenta destruir. É na construção da família. Sabe por que tem muitos lares sendo destruídos? Porque um tem soltado e transferido para o outro, né? Machucado o outro. E se você já soltou uma borrachinha dessa, não dói? Irmãos, dói demais. Tem coisas na nossa vida que nós estamos carregando uma marca porque o outro soltou de um lado. Pode bambear, mas não pode soltar. Tem que manter o padrão. E esse padrão, para manter, nós precisamos realmente buscar a presença de Deus. Agora, olha que interessante, se a sua família é o presente que Deus te deu, o que você tem feito? Então, começou comigo, com a Juliana, e Deus me abençoou com os filhos. Um filho, depois veio o outro, e eles se tornaram irmãos, dentro daquele lar. Agora, irmãos, vivemos em tempos em que os laços familiares têm sido enfraquecidos. Por falta do quê? De comunhão, como foi falado de manhã. Diálogo, o sentar em roda da mesa, como foi pregado na quinta-feira. Está faltando isso porque os nossos lares estão sendo realmente enfraquecidos por disputas, por mágoas, falta de diálogo. Está faltando isso, irmãos. As pessoas estão vivendo um pé de guerra. Filhos vivendo em pé de guerra. Aonde que deveria ser o melhor lugar para estar, que é o seu lar, não é o melhor lugar. Agora, é interessante isso, que a palavra de Deus, ela nos chama a viver uma vida em unidade, em perdão, em amor mútuo. A palavra de Deus nos chama para isso. E agora o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos soltando o elástico para ferir o outro? E aí cabe aos irmãos também. Eu queria que o Aloysio Júnior estivesse aqui hoje. É difícil, irmão. Você ensina, você prega, mas não quer. Algum tempo atrás eu vivia preocupado com isso, eu chorava, mas hoje eu sinto a falta dele, mas isso já não me atinge mais, porque o que eu ensinei, a decisão dele é dele, não minha.
Então, quando nós pensamos na família, nós podemos, irmãos, ser agentes de reconciliação, de amor, seguindo o exemplo maior que é de Cristo para a nossa vida, mas também nós temos princípios bíblicos que podem nos ajudar a reconstruir laços quebrados. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver que nós podemos de reconciliação mostrar amor através da palavra de Deus, e esse texto é fantástico para isso, pelo qual nós lemos. Então, a família sendo o projeto de Deus, começou com o homem e mulher, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então ali se forma a família, né? Deus instituiu a família como base da sociedade. Então todas as famílias foram instituídas por Deus. Alguns reclamam, talvez você por algum momento fale assim: por que eu nasci nessa família? Por que eu tive esses pais? Por que eu tive esses irmãos? Porque Deus permitiu que você tivesse. Era para você nascer nessa família. E aí você precisa realmente entender que a família, irmãos, é um lugar onde você vai encontrar desafios a cada instante. Só que depende de cada um de nós para manter a nossa família firme, estruturada, com um bom relacionamento. Para aqueles que vão casar, minha mãe sempre falava isso para mim: olha, quando você escolher a moça que você vai casar, vê como ela trata os pais, porque ela vai te tratar também assim. Eu pensava assim: isso é brincadeira. E aí então eu comecei a ver aquilo, e de fato é verdade. Porque como você trata a sua mãe, você vai tratar a pessoa que vai estar com você. Trata o seu pai, é o que vai ser tratado com você. Irmãos, e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça quando eu ouvi aquilo. E aí eu comecei a observar, né? Comecei a namorar a Juliana muito cedo, eu começava a observar o jeito que ela tratava a mãe dela, ela não tinha pai mais. E eu disse assim: ela vai me tratar assim. Irmãos, isso é sério. Só que, quando nós olhamos aqui os desafios e as bênçãos que nós podemos aprender com a família de José, é algo fantástico. Algo que nós podemos aplicar na nossa vida todos os dias, principalmente filhos e irmãos. Dentro da sua casa não é um lugar de ringue, um lugar de briga, é um lugar de união. Hoje eu presenciei algo que eu vim falando para minha esposa. O pai do Gustavo, dá liberdade, Gustavo. O pai do Gustavo estava com a irmã dele, que há muitos anos não via. E presenciar aquilo para mim, e eu comecei a observar, eu falei assim: puxa vida, né? Não viveu com a irmã, anos sem viver com a irmã, mas naquele momento ele demonstrou amor, porque é irmãos. E eu conversando com a Juliana, eu falo assim: Juliana, olha a felicidade dele nesse momento. Poderia um ou outro dizer: não quero, não te conheço, eu não vivi com você. Mas aquele momento foi um momento de reconciliação, de estar perto, de poder estar na mesa, de comer junto, irmãos. Que alegria! Aqueles irmãos, e eu presenciando aquilo, puxa, nossa, que maravilha isso. Isso é um tapa na cara de muitos crentes que não fazem isso. Uma pessoa que não conhece Deus, mas tem um amor de Deus ali pelo seu irmão. José então nasceu, de repente então começou a conviver naquela família. Enquanto nós olhamos, é uma família normal como as nossas: pai, mãe, irmãos. Foi crescendo, aos 17 anos então, jovem, né? Que era o preferido do pai,
E aí então a questão maior aqui da inveja e do conflito familiar começa aqui. Por que começa aqui? Por isso que eu falo, Bianca, tenha filhos logo, porque quando o pai fica mais velho para ter filho, aí fica aquela coisa, né? O homem já era velho, teve filho, ai meu nenenzinho, era tudo ele, né? Os outros já eram grandão. José teve o privilégio, né, de nascer, né? E o pai então naquele momento lá acolheu ele, olha, ninguém pode tocar, ninguém pode fazer nada no meu nenenzinho, no meu bebezinho, e ele foi crescendo. Os irmãos apacentavam as ovelhas. E José então ia com os irmãos e trazia a má notícia. Ó pai, sabe, meu irmão está fazendo isso. Ó, e o outro faz aquilo. Ó pai, ó, e aquele faz aquilo. Ele dedava os irmãos. Mas é interessante que mais para frente, se nós continuar lendo o texto, o pai manda ele ir trazer as notícias. Então parecia que era o pai que o mandava. Vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo. Irmãos, isso começou então a causar um problema familiar. Ele ia, quando voltava então trazendo péssimas notícias, né, dele. Sabe o que não deve haver no nosso lar, os irmãos? Favoritismo. Pais, não deve ter favoritismo dentro do seu lar. Os filhos são iguais. Eu não sei se eu errei lá em casa, lá em casa tem uma briga, irmão Almir, seguinte, a Juliana fala que eu sou mais a Bianca, e aí eu falo que ela é mais o Aloysio Júnior, então essa briga, aí o Aloysio Júnior fala assim, você gosta mais da Bianca, você faz as coisas com a Bianca, é a briga entre eles. Eu não sei, mas a gente tenta fazer igual, talvez erra, né? Mas essa briga entre os irmãos. Só que, irmãos, entenda uma coisa aqui, o favoritismo de Jacó por José gerou um profundo conflito entre os irmãos, que não deve ser permitido dentro dos nossos lares. Você que tem filhos, os filhos são iguais, ninguém é melhor que o outro. A irmã Nina falou um pouco disso, né, de manhã. Parece eu gosto mais desse, né? Parece que esse faz as coisas melhor para mim. Não é, irmãos. Mas acontece que aqui então a inveja tomou conta dos corações deles, prejudicando então o quê? A unidade familiar. Naquele momento, aquela situação provocou então inveja, que eles não tinham mais união. Um não estava podendo ver o outro. Um não estava realmente podendo enxergar, olha, não quero te ver mais, esse moleque, o que ele está pensando que é? E eu sofri porque eu era o mais novo dos meus irmãos. Meus irmãos achavam que era o bambambam da história. Eles me batiam. Só que, irmãos, entenda uma coisa, as famílias podem ser desafiadas pelo favoritismo nos nossos dias. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado. Comparações, preferências, eu gosto desse, eu gosto daquele. Não, são iguais, trata iguais. Porque senão começa o conflito familiar. Eu acho que lá em casa não tem muito conflito, porque logo, né, o Aloysio Júnior foi embora jogar bola e não viveu tanto assim, né, brigado, pois quando voltou, cada um para um lado. Um estava com meu pai, o outro estava com a minha sogra, e viveram assim separados, e ninguém conosco. Aí quando nós se juntamos, a Bianca casou. Então acho que não teve tanto conflito. Mas você que vive no seu lar, tem irmãos, há esse conflito sempre. Talvez de inveja, talvez naquele momento em que realmente você vê um favoritismo, né, pelo outro. Irmãos, as famílias não podem viver assim. Precisamos aprender a tratar todos os membros com igualdade e amor. Todos os filhos são iguais. Promovendo o quê?
a paz e a harmonia dentro dos nossos lares. Então aí, os pais, tome cuidado, para que não aconteça isso dentro do seu lar. Você tem que buscar realmente o amor, a harmonia com todos, mostrar que realmente todos são importantes, e os filhos realmente devem fazer isso. Só que José ia então com seus irmãos e trazia má notícia. Agora imagina aquele pai ouvindo isso, de repente os irmãos chegam e o pai então vai corrigir. Mas quem te falou? José. E os irmãos olhavam para ele e queria então bater nele, e o pai o protegia, porque era o preferido do papai, porque era aquele que o pai o amava mais, era aquele que o pai queria realmente perto. Irmãos, então os conflitos familiares começam, inveja, ciúmes entre irmãos. Toma cuidado com isso. Do versículo 5 ao versículo 11, aí então José, quando ele trazia aquelas más notícias, dos irmãos, de repente ele chega para os irmãos e ele fala assim: olha aqui, tive um sonho. Agora imagina, um jovem, 17 anos, os irmãos mais velhos, chegava cansado, do seu trabalho o dia todo, e quando estava sentado ali, de repente todo ele olhava e falava assim: eu tive um sonho. Todo mundo olhou para ele. Lá vem, talvez eles falem assim: lá vem esse moleque de novo. E ele então, naquele momento, ele contou aos seus irmãos aquele sonho. E aí do versículo 5 ao versículo 11 fala que os seus irmãos o odiaram cada vez mais. Os problemas começaram a aumentar. Os problemas começaram agora a tomar um passo mais sério. Irmãos, o sonho de José, embora fosse aqui realmente reflexo do plano de Deus para aquela família, eles não estavam entendendo. Agora, quem que ia entender? Quem que ia entender que aquilo era o plano de Deus para a família dele? Os seus irmãos não entendiam. Os seus irmãos não estavam entendendo aquilo. Os seus irmãos estavam odiando cada vez mais. Quando ele disse assim: olha, vocês vão se dobrar perante mim. Até o pai dele agora olhou para ele e falou assim: o que você está dizendo? Eu também? Havia um plano de Deus sobre a vida daquela família e daqueles irmãos, Eles não conseguiram entender o propósito de Deus através dos sonhos de José. Eles não conseguiram ver que havia um propósito. Irmãos, olha interessante isso. Muitas vezes o que Deus revela, talvez para um membro da nossa família, a gente ignora. Sabe, aquele irmão que chega e fala assim: olha, vamos fazer tal coisa. Aí vem o: está doido, não fazer nada não. Eu vou. Não. Por quê? Não apoia, não querem estar junto. Sabe, às vezes é incompreendido ou até rejeitado pelo seu irmão ou pelos seus irmãos, aquele que tem mais irmãos. Quantas vezes talvez você foi rejeitado por aquilo que falou? Quantas vezes os seus irmãos disseram assim para você: não, você está errado. E aí então você ficou sem falar com ele, perdeu aquele vínculo familiar. Sabe, devemos confiar, irmãos, que o plano de Deus, ele é perfeito para a nossa família. Deus, ele não erra. Deus, ele não estava errando aqui. Deus, ele estava trabalhando naquela família e com aqueles irmãos. Começou com os irmãos para mostrar o plano perfeito de Deus para aquela família. Deus sempre trabalha com alguém. Deus sempre começa com alguém dentro dos nossos lares. Isso para mostrar o quanto nós somos dependentes, carentes de Deus.
quando nós falamos do amor, José tinha amor pelos seus irmãos, só que os irmãos não entendiam. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, falamos sobre o amor. O amor, irmãos, é o alicerce, o amor é a base que tem que ter entre os irmãos. Se não tiver amor, não vivem. Por isso que é importante ensinar isso para os nossos filhos. Amar um ao outro. Eu lembro, Bianca deve lembrar disso, que quando eu estudava, eu e a mãe deles, a Bianca que cuidava do Aloysio Júnior. A Bianca cozinhava, a Bianca dava comida para o Aloysio Júnior. Foram anos cuidando dele. Isso é um amor de irmãos. Irmãos, a Bíblia fala assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não suporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor que nós precisamos, irmãos. É o amor que precisa estar dentro dos nossos lares. Demonstre amor verdadeiro pelos seus irmãos. Ame os seus irmãos. Esses dias eu liguei para os meus irmãos, convidando eles para almoçar lá em casa. A Juliana falou assim: qual foi a resposta? Eu disse assim: só um joinha. Não vieram. Fiz a minha parte. Mas teve momentos em que eu passei anos sem conversar com meu irmão mais velho, por causa de uma briga nossa. Isso quebra os laços, irmãos, familiares. Isso quebra a unidade. Eu tenho tentado, mas é difícil. Sabe? E aí me leva para a vida de José, naquele momento então em que ele, quando o pai então, a partir do versículo 11 em diante, o pai manda ele de novo: olha, vai ver como estão os seus irmãos. José vai, e onde eles deveriam estar já não estava mais, eles foram para Dotã. E no caminho então ele encontra um homem, e aquele homem pergunta: onde você vai, meu jovem? Ele diz assim: olha, estou procurando meus irmãos, você tem visto eles? Olha, eu ouvi falar que eles foram para Dotã. E ele vai até lá. Quando ele começa a chegar perto, os irmãos olham para ele, já estava com ódio dele. Lá vem ele de novo. Antes dele chegar, tramaram algo contra ele: vamos matar esses moleques. Chega lá, fala para o pai que aconteceu algo que a gente não viu. E aí teve um dos irmãos que teve compaixão, falou assim: olha, não mata ele não, vamos jogar ele nessa cisterna aqui, não tem água mesmo, esse poço aqui, deixa ele aí. Jogaram ele lá, por causa do ódio, por causa de uma palavra que ele falou, por causa do plano de Deus na vida dele. Os irmãos então estavam odiando. E naquele momento então passa uma caravana, e aí a ideia daqueles irmãos é: olha, vamos vender ele, pelo menos desse sangue nós não requeremos da nossa mão. Pegaram aquele jovem então, venderam do nada. José tinha todos os motivos para odiar os seus irmãos. Se é eu, irmãos, se é eu, eles estavam comendo capim até hoje. Mas José não agiu assim. José, irmãos, por mais que ele sofreu, por mais que ele, na caminhada dele até chegar lá na frente, houve várias coisas com ele, mas a mão de Deus estava sobre aquele jovem, sobre aquela família, sobre os seus irmãos também.
E aí então vem contando a história de José. José é realmente levado ao Egito, ali então na casa de Potifar, acontece tantas coisas com ele, e aí então Deus vai abençoando aquele jovem, que era o plano de Deus. E os irmãos, achando que, olha, nós nunca mais o veremos, acabou o nosso problema. De repente então, haveria uma fome. Olha como que Deus é maravilhoso, que todo mundo precisou descer para o Egito, para poder estar ali e buscar alimento. José então, quando está lá em cima, ele não esqueceu dos seus irmãos, ele não esqueceu da sua família. Sabe por quê, irmãos? Eu creio que antes desses acontecimentos, os pais fizeram algo bom na vida de José, mostrando amor, mostrando que a família vale a pena, mostrando que a unidade familiar é a mais importante. José então, quando ele chega realmente como governador, quando está ali, seus irmãos chegam para ele, para comprarem comida. E olha que interessante, irmãos, aquilo que ele tinha falado, agora acontece. O que eu quero dizer com isso? A importância do perdão e da reconciliação entre irmãos. O perdão é essencial dentro dos nossos lares. Não tem ninguém perfeito. Todos nós erramos. Pais erram, os filhos erram, irmão erra. Agora, lá em Gênesis 45, versículo de 4 a 8, aí nós podemos ver que o momento em que José, ele encontra os seus irmãos, Gênesis 45, versículo 4, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver vendido para que conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Olha, essas palavras de José aqui é maravilhosa. E ele fala assim, ele está consolando os irmãos: olha, não precisa ficar irritado não, não precisa ficar assim temeroso não, porque sou eu mesmo. Olha, não precisa vocês voltar lá atrás, ver o que vocês fizeram comigo, não. Olha, Deus me enviou diante de vós. José sabia que Deus tinha um plano, irmãos. Versículo 6, porque já houve 2 anos que há fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Olha aqui, meus irmãos, não foi vocês que fizeram, não. Apenas foi um instrumento que Deus usou para que eu chegasse aqui. Vocês foram um instrumento que Deus usou para que eu chegasse aqui agora e abençoasse a sua vida. Irmãos, apesar de toda a dor, apesar de toda a injustiça que José sofreu, ele escolheu perdoar. Perdão é escolha.
Ele escolheu perdoar os seus irmãos por tudo aquilo que ele tinha passado. Olha, eu perdoo vocês. Aquilo que vocês intentou mal contra mim, Deus retribuiu em bem, para poupar as vossas vidas. Nesse momento nós podemos ver, irmãos, a soberania de Deus na vida dele e dos seus irmãos, daquela família. Nós podemos ver que Deus, ele permitiu que eles passassem por aquela dificuldade para salvar os seus irmãos, para salvar a sua vida. José teve amor. José tinha amor pela família, pelos seus irmãos. Por isso, irmãos, não deixa que as dificuldades, não deixa que as lutas, não deixa que o que vier na sua família estrague a comunhão, a unidade familiar, principalmente entre irmãos. Porque um dia, nós pais não estaremos mais aqui, mas talvez os filhos vão estar, e precisa estar junto. A reconciliação, irmãos, e o perdão são fundamentais para a restauração das famílias. Não podemos permitir que o ressentimento e a mágoa destrua os nossos laços familiares. Tem pessoas, irmãos, que não podem ver os seus irmãos. Tem pessoas que faz anos que não conversa com os seus irmãos. Às vezes eu passo meses sem ver meus irmãos. Juliana sempre me cobra. Você falou com os seus irmãos? Sabe, irmãos, é importante, devemos confiar que Deus tem um plano, mesmo em tempos difíceis, pelos quais nós estamos vivendo. E qual é o plano de Deus? O plano de Deus foi que então José fosse odiado, fosse maltratado, fosse humilhado, para que então pudesse ser bênção para os seus irmãos. Dá para entender isso, irmãos? Só alguém que tem amor para perdoar. Olha, eu te perdoo. E não precisa ficar desse jeito. Não precisa vocês ficarem agora tristes. Não, Deus tinha um plano. E a bênção maior é que quando eu olho para o Salmo 133, eu posso ver ali, irmão, Salmo, que parece que José aplicou isso na família dele. O Salmo 133, versículo 1, fala só: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Irmãos, vamos trazer para o contexto familiar aqui, irmãos, vivam em união. José queria estar bem com os seus irmãos, apesar de ter realmente passado tantas coisas. E aí o versículo 2 fala assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, irmãos, aqui a família, quando nós olhamos para esse texto, né, e podemos ver que quão bom é que você possa viver em união com os seus irmãos. É ali onde há bênção, é ali onde o Senhor vai abençoar, é ali onde o Senhor vai derramar sobre a cabeça, sobre a vida de cada um, aquilo que precisa, aquilo que é necessário. A unidade começa com a atitude, irmãos. Sabe qual é essa atitude mais simples que nós podemos fazer para os nossos irmãos? Ouvir. Ouve primeiro. Ajudar. Ajude quando precisa. Orar por eles.
eles precisam de oração. Orar junto com eles, isso é necessário. Então ela começa com atitude. Qual é a sua atitude em relação aos seus irmãos? Quando nós olhamos então para a igreja, nós somos uma família, nós somos irmãos. Qual é a sua atitude que você tem feito para o seu irmão? Quantas pessoas, quantos irmãos estão magoados com outros irmãos? Quantos irmãos não conversam com outros irmãos? Ah, porque ele falou isso. Ah, porque ele fez isso. Ah, porque eu não sei. Somos uma família. Precisamos viver em unidade. Somos diferentes, sim, mas temos que demonstrar amor. Orar por eles, fazer algo por eles, mesmo que você esteja sofrendo por alguma coisa. Faça a sua parte. Deus, irmãos, deseja que os filhos e irmãos vivam unidos no amor, cultivando o perdão, a empatia e o serviço mútuo. Quando a família então anda em unidade, ela se torna um reflexo do céu aqui na terra e é uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus. Quando a família ela está unida, ela realmente tem um papel fundamental na mão de Deus. A história de José é um reflexo de altos e baixos. Uma hora ele estava lá em cima, uma hora ele estava lá embaixo. Que muitas famílias estão enfrentando hoje. Hoje talvez você está aqui, amanhã você está aqui. Amanhã você está aqui, mas talvez você esteja aqui. As nossas famílias têm oscilado muito, desde os conflitos, a rejeição e a inveja, mas pode chegar à restauração, pode realmente chegar ao perdão, pode chegar à reconciliação. Assim como José viu a mão de Deus na sua vida, nós podemos ver também a mão de Deus na minha vida e na sua vida. Irmãos, Deus ele não erra, Deus ele não falha, Deus ele tem propósito na nossa vida. Você que tem irmãos, como você está vivendo com ele? Como? Eu quero terminar dizendo assim, que eu e você podemos aprender a tratar os nossos familiares com amor, igualdade e perdão. Nós podemos. Se você não tem feito isso, saia daqui hoje fazendo. O pai do Gustavo tinha todos os motivos para não querer ver a irmã. Não viveu com ela. Mas eu pude ver, irmãos, naquele momento, que alegria. Ele disse: é minha irmã. É minha irmã. Que bênção. Que nós possamos trazer isso para a nossa vida. Buscar sempre a unidade e o plano de Deus para a nossa família. Feche seus olhos. Nós estamos aqui reunidos como família, mas você tem a sua família que Deus te deu. Você constituiu uma família. Você que é pai, você que é mãe, vocês que têm filhos,
você que é filho tem irmãos. Deus te presenteou com essa família. Você não pode mudar isso. Você não pode ser de outra família. Deus te colocou na família certa. Mas o que você tem feito? Quais são as suas atitudes com os seus irmãos? E agora a minha pergunta é: há algo dentro da sua família que precisa ser restaurada? Talvez questão de perdão, talvez inveja, ciúmes. Não sei o que está passando, não sei o que você tem passado. Talvez algo do passado, algo que você tem carregado consigo por esse tempo. Mas será que não está na hora de parar e dizer: Senhor, eu preciso fazer algo. Eu quero viver em unidade com a minha família, com meus irmãos. O que você tem feito? Pense aí. Vê quais são as suas atitudes. Ore pela restauração da sua família nesse momento. Ore pela sabedoria para lidar com os conflitos. Ore para que você tenha um coração disposto a perdoar e a reconciliar. Ore por isso. Sua família é importante. José passou muitas coisas. José sofreu. Ele tinha todos os motivos para não perdoar os seus irmãos. Mas ele mostrou amor. Ele tinha amor pela sua família. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de José, da família dele, que traz ensinamentos preciosos. Que não haja, Pai, dentro dos nossos lares, o preferido. Que haja realmente entre nós uma união. Que nós possamos, ó Pai, viver para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que as nossas famílias venham a ser exemplos para essas famílias que estão neste mundo. Que as nossas famílias venham a viver realmente o amor, como diz a tua palavra. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ó Deus. E José suportou tudo aquilo por amor, para que um dia ele pudesse então abençoar os seus irmãos, cuidar, zelar por aqueles que ele ama. Ó Deus, faça isso conosco. Toque nos nossos corações, nas nossas vidas. Senhor, nós somos falhos, erramos. Ensina-nos, ó Deus, a tratar os nossos irmãos com amor. Ensina-nos, ó Deus, ser bons pais. Ensina-nos, ó Deus, a ser bons esposos, boas esposas. Ensina-nos, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Vamos errar, sim, mas eu tenho certeza que com o Senhor nós podemos acertar, nós podemos caminhar, nós podemos estar juntos. Uma família unida vence muitas batalhas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão. Que o Senhor possa sondar cada coração aqui. Que o Senhor possa, ao levar para os seus lares, que o Senhor possa incomodar. Se há algo que precisa ser consertado entre irmãos, o Senhor venha abençoar, Deus. Venha dar oportunidade. Venha dar ao Pai realmente o privilégio de poder ter essa união novamente.
e o perdão que é necessário. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos terminar cantando mais um cântico. Desde já agradeço a presença de todos. Que Deus abençoe. E na terça e na quinta, né? Quem puder vir na terça, as mulheres, na quinta, todos estão convidados a estar aqui. Vamos colocar de pé, irmãos. Nós vamos terminar cantando. Tua igreja te adora. Nós possamos realmente adorar o Senhor.
todas as coisas, sobre a sua família e sobre você. Que Deus abençoe. Uma boa semana, irmãos. Que às vezes Deus possa acompanhar. Ora, a fé em pipoca não sai daqui sem pegar, né? Coma um pouquinho, um momento de comunhão. Deus abençoe os irmãos. Que a graça e a paz esteja com todos.